De Deus, uma boa tarde com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, meu amado, que tem estado conosco, nas nossas transmissões, que eu quero pedir muito a Deus que Deus venha abençoar você e toda a sua família. Nesta tarde, em nome de Jesus, eu peço a Deus que Ele nos dê condições, de estar ministrando uma palavra, falando do seu poder, e que a palavra de Deus possa tocar no íntimo de cada coração em nome de Jesus. Eu sou o pastor Isaías, fundador do Ministério e Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, que está situada na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, no bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente, na cidade de Juiz de Fora. Eu quero nesse momento fazer uma breve oração pedindo a Deus que Deus nos qualifique, nos capacite e que a sua palavra tenha endereço certo, que ela possa entrar em nossos corações e causar uma mudança positiva, para o reino de Deus. Amém? Pois bem, vamos orar assim. Senhor Deus e eterno Pai, nesta tarde, meu Pai eterno, onde, meu Deus, esta mensagem, minha voz chegar, eu quero pedir que chegue a providência divina do Senhor, que chegue, meu Pai, a tua presença para levantar este homem, esta mulher, meu Pai, para mudar a direção que nós estamos tomando, que muitas das vezes, meu Deus, não é, Senhor, um caminho, meu Pai, de vitória. Eu te peço, meu Deus, que nesta tarde, ou nesta noite, ou nesta manhã, independente, meu Pai, dependendo de onde essa mensagem chegar, e o fuso horário, que o Senhor possa, meu Pai, tratar de almas, de vidas, ó Pai. Eu entrego, Deus, na tua mão, cada vida agora que vai estar ligado conosco até o final dessa transmissão, que o Senhor venha abençoar de uma forma muito especial, no nome de Jesus. E você que crê, você diga amém, você diga graças a Deus. Meus queridos, é uma palavra reflexiva para essa tarde. Eu quero mandar um abraço para todos que têm estado conectados, ligados conosco, através dessa ferramenta de comunicação. E eu quero pedir a Deus de todo o meu coração que Ele venha falar muito conosco. Eu quero pedir a você que tem estado, que tem nos assistido, que tem compartilhado essas mensagens, que você possa inscrever no canal, deixar o seu like, Aí, com certeza, você vai estar crescendo junto conosco, vai estar nos abençoando. E mais do que tudo, compartilhe as mensagens que você tiver acesso e com certeza você vai estar abençoando muitas vidas em nome de Jesus. Amém? O intuito dessas transmissões, dessas mensagens, é chegar até o seu coração, é te ajudar a ficar de pé, é ajudar tantas pessoas que estão enfermas, que estão desanimadas, parando no meio do caminho, a continuar essa jornada, porque Deus ele é contigo, amém? Pois bem, a palavra de Deus para essa tarde, ela está registrada no livro do médico amado Lucas, o Evangelista, no capítulo de número 22, a partir do versículo 31 ao 34. Lucas 22, versículo 31, 32, 33 e 34. A palavra de Deus ela diz assim para mim e para você. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. E você que me ouve, diga amém, diga graças a Deus. Meus queridos, vamos prestar bem atenção nessa palavra. Uma palavra maravilhosa, uma palavra reflexiva para essa tarde, Eu fiquei pensando por que Jesus fala com Pedro algumas horas antes dele ser preso, algumas horas antes dele ser crucificado. Jesus ele disse para Pedro: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. E quando tu converteres, confirma teus irmãos. Ajuda, fortalece teus irmãos. Jesus ele tinha entregado a Pedro a responsabilidade de edificar a sua igreja.
Mas agora Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, vocês que estão andando junto comigo, Satanás, quando eu estava orando, Satanás chegou no meu ouvido e disse: coloca eles à prova, para ver quem é eles de verdade, se eles vão suportar ou não, ver o que está no coração deles. Mas Jesus, ele disse para Satanás, ele rogou ao Pai perdão, ele intercedeu pelos discípulos, ele disse: Pedro, mas o diabo pediu para colocar vocês na prova, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé, Pedro, não venha desfalecer na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da angústia. E aí, quando Jesus termina de dizer isso e falou para ele: Pedro, quando tu converteres, ajuda teus irmãos, fortalece teus irmãos. Ele basicamente colocou Pedro como líder da igreja, colocou Pedro como líder daquele grupo. Acontece que Pedro, por que ele fala quando tu converteres? Imagina uma pessoa que andou do lado de Jesus, que comia com Jesus, que ouvia Jesus, que tocava nele todos os dias, que via as atitudes de Jesus, e esta pessoa não era convertido. Essa pessoa tinha muitos desvios emocionais, explosivo, metia o pé pelas mãos, mal intencionado em seu coração. E quando eu digo isso, eu digo por um fato. O que fez Pedro andar com Jesus quase 3 anos e meio? Mas a faca, a espada que ele carregava, ele não tirou ela da sua cintura. Ela não era para cortar cordas, couro, ela não era para descascar laranja, ela não era para poder limpar peixes, eu tenho certeza que não. Ali em Jerusalém havia uma pressão muito grande. Os romanos dominavam, havia muita raiva, muito ódio, e talvez Pedro tinha no seu coração: a qualquer momento eu vou usar essa espada. Se eu tiver de usar, eu vou usar. Jesus, ele nunca pediu para Pedro jogar aquela espada fora. E por que ele não pediu? Não adiantava Pedro tirar aquela espada, aquela faca da bainha, e não tirar ela do coração. Há pessoas que às vezes vêm para Jesus, mas ela não converte de fato o seu coração, a sua vida. Muita gente converte de religião. Então Jesus está falando de quê? De mudança de atitude, de mudança de coração, de limpeza, de inteireza de espírito para fazer a obra. Mas Pedro, quando ouviu Jesus dizer: quando tu converteres, ajuda teus irmãos, Pedro logo vai entrar com a defesa. Não, Senhor, eu estou pronto a ir preso e a morrer junto com o Senhor. Mas Jesus diz para ele uma palavra que ela é enfática, e até o dia de hoje nós usamos ela demais. Jesus, ele disse para Pedro: Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Então Pedro, ele manteve aquilo no seu coração. E Pedro não abriu o coração para falar: Jesus, em que eu preciso mudar? Fale comigo, me ajude. O Senhor sabe que eu tenho boas intenções, mas a minha carne fala mais alto. Amados, eles andaram do lado de Jesus, eles comiam, eles bebiam, eles dormiam, eles, talvez a maioria, jejuava ali junto com Jesus, ouvia os ensinamentos, e Pedro não estava convertido. O líder da igreja não estava convertido. Aquele que iria dar os primeiros passos para a fundação da igreja primitiva, queria levantar o colégio apostólico, o colégio eclesiástico, ele não estava convertido. E no entanto, naquela noite, Jesus vai preso. Jesus, ele passa por muitas humilhações. Antes de ser apresentado de manhã para Pilatos, eles escarneceram, mentiram com acusações falsas para condenar Jesus com facilidade. E Pedro estava onde? No pátio, olhando de longe naquela noite do dia fatídico. Então,
A Bíblia diz para nós que no versículo 61 do capítulo 22, que quando Pedro termina de negar Jesus pela terceira vez, o galo cantou. Aí Pedro lembrou das palavras de Jesus. E Jesus já tinha visto ele no meio daquela multidão ali no pátio da casa do sumo sacerdote. E quando Jesus procura Simão Pedro no meio da multidão, encontra. E os olhos de Jesus, ele cruza com os olhos de Pedro. Pedro sentiu uma angústia tão grande, porque ele estava ali escondido, ele estava mentindo que ele era um discípulo de Jesus, que ele era aquele que seguia um dos seguidores. Então, Pedro sai dali, a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. E quando a Bíblia diz Pedro chorou amargamente, o coração de Pedro começou a mudar ali naquelas lágrimas. Começou a mudar naquele momento. Naquele momento que Simão Pedro abriu o coração e falou: Deus, Jesus, me perdoa. Ele começou a ver que ele havia traído a confiança de Jesus. Então ele vai para as lágrimas. Ele vai chorar, ele se arrepende. E um processo grande, porque lá em Pentecostes, 50 dias depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou, 40 dias ele ficou na terra, comemoraram a Páscoa, 50 dias depois o Pentecostes. E Pedro foi batizado com o Espírito Santo no Pentecostes. Não que Pedro viveu de uma tal forma que não se achava nenhum erro nele. Paulo, no livro de Gálatas, repreende Pedro por causa de uma mania que ele tinha. Quando os apóstolos estavam por perto, ele não se juntava com os gentios. Mas quando os apóstolos saíam, ele ia para bater papo com os gentios, com aqueles que não que não tinha aquela aliança judaica. Então você imagina que Paulo chama ele de homem de duas caras, que ele tinha que se posicionar, que ele tinha que pregar para eles, mas ele não tinha que se esconder. Então você imagina, mas o que precisava sair da vida de Pedro e o que precisava entrar para ele fazer a obra, isso aconteceu no dia de Pentecostes. O que é impressionante é que tem muitas pessoas que não se preocupam com uma coisa. Vem para a igreja, batiza e já acha que virou santo. A gente sufoca um leão dentro de nós. A gente aprisiona situações e não trata. Quantas pessoas, amados, quando passa pela prova, quando passa pela luta, essa pessoa joga para fora tudo que está sufocado lá dentro. Vem a ira, vem a raiva, vem a revolta, vem aquelas coisas, sabe, que ele não conquistou, sabe, aquelas coisas que ele gostaria de falar para alguém. Tudo vem naquele dia, tudo vem naquele momento. Isso é um fato que denota a falta de conversão. Porque se a pessoa vem para a igreja nervoso demais, ele tem que tratar o nervosismo. E ele tem que permitir que o Espírito Santo tire o nervosismo. Se ele vem para a igreja viciado, né, em mulher, em sexo, em drogas, ele tem que se libertar disso. Ele tem que se converter disso. Se é uma pessoa que vem para a igreja avarento, ele tem que se converter disso. Se é uma pessoa que é maldizente, fofoqueiro, ele tem que se converter disso. Então Jesus diz, porque quantas pessoas nós conhecemos que quer pregar para os outros, que quer fazer a obra, mas você vê pessoas destemperadas, pessoas que pela manhã está de um jeito, à noite está de outra. Fala de amor, mas odeia. Fala de companheirismo, nunca está junto. Fala de amizade, nunca exerce amizade. Quantas pessoas falam de fé, vinha um problema, a pessoa despenca. A pessoa desaparece, amedronta diante da enfermidade, diante dos problemas, se amedronta. O que eu quero dizer para você? Viver com Cristo é mudar radicalmente a direção da nossa vida.
tudo aquilo que as pessoas olhavam para nós e tinha, como que eu vou te dizer, que dava ânsia de vômito nos outros, tem que mudar. Andar com Jesus é assim, é verdadeiramente mudar a direção, é mudar, é se converter, não de religião, mas converter as nossas atitudes, os nossos atos. É realmente entregar nossa vida para Deus e largar a mão dessas coisas. Então você imagina que Jesus de Nazaré, ele disse para Simão Pedro, se Jesus falou para Pedro, Pedro, quando tu converteres, ajuda teus irmãos, e conta a nós, que não andamos com ele, que não comíamos com ele pessoalmente, literalmente, que não vimos o rosto dele, que não sabemos a cor dos olhos dele. E nós, que vivíamos uma vida desgraçada no mundo, e de repente a gente vem para a presença de Deus, o Senhor nos resgata, é todo um processo, mas a gente tem que aprender a trabalhar isso. Pessoas, amados, que não têm nenhuma condição de liderar, né, igreja, liderar um culto, liderar situações, áreas cristãs, eclesiásticas na vida de alguém, mas quer ser. E de repente a pessoa está metendo o pé pelas mãos, a pessoa está fazendo besteira. Quantas pessoas não têm papas na língua e não sabem a hora de falar e a hora de calar? Quantas pessoas são desequilibradas emocionalmente? Então, precisamos de quê? De converter de verdade, para que nós possamos ajudar alguém. Se eu não me encontro na condição de uma pessoa que foi tratada, lapidada por Deus, como que eu vou ajudar alguém? Como que eu vou ajudar o que está sofrendo? Se eu tenho meu sofrimento. E não é pouco, vamos dizer. Às vezes a pessoa está pior do que aquele que vem até ele. E ele quer ajudar a pessoa. Não conseguiu ajudar a si mesmo. Não conseguiu crer que Jesus está no controle de sua vida. Não conseguiu crer que Jesus está fazendo a obra na vida dele e que todas as coisas são possíveis ao que crer. Como que vai acontecer? Como que nós vamos poder ajudar alguém se quando a gente vai falar de área emocional, nós somos mais desequilibrados que o outro? Então nós precisamos fazer o quê? Converter. Jesus, ele disse, quando tu converter, Pedrão, ajuda teus irmãos. Ajuda. Mas isso, Pedro, só vai acontecer quando você se converter. E o que muita gente às vezes não entende é isso. Precisamos converter a nossa vida, nosso coração a Cristo, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Eu quero pedir a você, talvez você batizou nas águas. Há quanto tempo tem que você batizou nas águas? Há quanto tempo? Queria que você analisasse, olhasse para dentro de você. Por que aquelas coisas que se faziam no mundo continuam até hoje? Por que não se consegue largar aquelas coisas que se faziam lá fora? Por que hora e meia a pessoa está dando aquelas recaídas? Eu me lembro que quando eu fiz praticamente 11 anos que eu estava na presença de Deus, hoje já estou com 24 anos na presença do Pai, mas eu me lembro muito bem que quando eu estava aí com meus 10 anos, 12 anos na presença do Pai, uma pessoa que já estava há 35 anos na presença de Deus me fez uma pergunta, falou, pastor, é difícil servir a Cristo? E eu virei para aquela irmã, falei, claro. E ela suspirou e falou, eu sabia. Falei, claro que não. Quando a gente converte de verdade, o nosso coração, não é difícil. Porque a dificuldade que muita gente acha é quando as suas petições, quando os seus objetivos não são alcançados. A pessoa acha que as adversidades, você virou crente, não pode mais passar luta. Você virou crente, não pode adoecer. Você virou crente, não pode ter briga na família. Você não pode alçar sua voz. Olha, tem horas que você precisa de se impor. A enfermidade vem, mas ela vai embora no nome de Jesus.
É possível. Muitas pessoas não conseguem vencer o câncer e eu não vou falar para você que é falta de fé. Deus sabe todas as coisas. Tem horas que uma pessoa vai procurar ajuda médica quando ela já não tem mais, humanamente falando. Deus pode fazer, mas até a busca, a forma de pedir a Deus as coisas é equivocada. Deus pode tudo, mas nós que estamos aqui somos suscetíveis a todos os problemas dessa terra. Jesus mesmo, ele disse: neste mundo tereis aflições. João 16:33. Mas tende bom ânimo, eu venci. Amados, Jesus, ele se angustiou. Jesus, ele entristeceu. Jesus, ele teve fome, ele teve sede. Ele passou noite sem dormir por causa de tamanhas responsabilidades. Eu acredito que naqueles desertos, quando ele pisava no espinho, ele sentia dor. Talvez ele mancava a semana toda. Quando ele pisava numa pedra pontiaguda, aquele doía nos pés dele. Ele tinha os problemas de sentir a traição. Ele ficou extremamente decepcionado, desapontado, quando ele foi pregar em Nazaré. Viram os milagres, entenderam os milagres. Ele falou: não, peraí, ele está falando que ele é o Messias. Mas ele cresceu aqui no nosso meio. Eles não acreditaram que ele era o Messias. O povo dele, da cidade dele, onde que ele foi criado. Então você imagina que é preciso entender uma coisa, converter. Quando a gente converte nosso coração a Deus, a nossa vida ao Senhor, a gente sabe que as provações, que o deserto existe, mas nós vamos passar por ele. Deus é conosco, Deus vai abençoar. E mais do que tudo, uma característica que todo crente deve de ter é a característica de um homem, de uma mulher manso, tranquilo, companheiro, que humanamente falando, quem olha para nós e fala: esse homem, essa mulher é uma incógnita. Eu não tenho ideia o que se passa na cabeça desse homem, porque você não vê reclamar, você não vê xingar, você não vê blasfemar, você não vê essa pessoa falar que vai desistir. Ela está sempre com a palavra de motivação na sua boca, nos levantando, nos ajudando, porque houve uma conversão, porque houve uma mudança, porque houve uma transformação. E quando essas coisas acontecem, as nossas atitudes são atitudes como a de Cristo. Ter paz, levar paz, demais. Quero te falar uma coisa: tem gente que não consegue adorar a Cristo. Adorar a Cristo. O que é? Pastor, mas o que é adorar? Cantar um louvor? Amada, adoração a Cristo é muito mais do que isso. Deixa eu só falar para você uma coisa. A Bíblia fala para nós no livro de Atos dos Apóstolos que quando Paulo está pregando em Éfeso, houve um levante tão grande em Éfeso que durante 2 horas aquele povo lá de Éfeso estava gritando numa só voz: grande é a Diana dos Efésios. Durante 2 horas eles gritaram que Diana era sua deusa, que Diana era sua senhora. Durante 2 horas houve um grande problema. Paulo estava ali. Paulo estava no meio daquele povo. Estava no meio daquele povo, ouvindo aquilo. Aí você imagina que nós vamos para a igreja. Começa-se o culto. Abre-se com oração e o crente está de boca calada. Começa o louvor, o crente está de boca fechada. Ouve a palavra, as palmas, só Jesus para ter misericórdia. E não é para pastor, tem que ser para Deus, né? Na hora da oração para cura, na hora da oração do batismo do Espírito Santo, o crente está lá com o seu olho arregalado, olhando para todo mundo, observando as pessoas e infelizmente não adora a Deus de alma, de coração, de espírito. Não há perdão, não há reverência, não há temor. Às vezes a pessoa vai para a igreja e a pessoa está lá olhando seu celular debaixo do banco para ver se tem uma mensagem, para ver se alguém ligou. Alguém liga, a pessoa deixa o culto, vai atender lá no banheiro, vai atender do lado de fora da igreja, sai para poder atender, não sabe que aquele momento é um momento especial, único.
Você pode sair daquele culto, pode acontecer tudo. Você pode sair daquele culto, eu repreendo na sua vida, mas ninguém está escapo disso, da pessoa sofrer um acidente, uma bala perdida, de uma pessoa talvez ir para um hospital, de uma pessoa passar por uma situação e não poder voltar na igreja. Então você imagina, e Jesus está voltando naquele momento para buscar a igreja, e você prestou um culto meia boca para a pessoa. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que tem gente que às vezes está dentro da igreja, só o corpo, a cabeça está do lado de fora. Então você imagina que converter, uma vez que você diz eu estou indo para a igreja, toda a sua vida está ligada ao culto. Ao culto. Então por isso que nós devemos de parar e pensar um pouquinho. Parar e pensar um pouquinho. Meu Deus, eu preciso, eu quero, eu estou clamando, Senhor, para que o Senhor venha abençoar a minha vida, meus caminhos, para que o Senhor venha estender as tuas mãos sobre a minha vida. E Deus, Ele é poderoso para nos abençoar. Então por isso que nessa tarde eu quero pedir a você, faça uma viagem para dentro da sua alma. Tenta te encontrar lá e observa bem o que mudou na sua vida para que você tenha um relacionamento com Deus, para que você o adore de verdade, em espírito e em verdade. Faça uma alta reflexão. Veja como é que está a sua vida. Veja como é que está o teu coração. Veja como é que está a tua casa, né? Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Por que muitas pessoas continuam dentro da igreja, mas uma pessoa desequilibrada em tudo? Amados, a palavra de Deus em Salmos 37, versículo de número 5, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Aquilo que você não consegue mudar, entrega para Deus. Não é o psicólogo, o psiquiatra que vai mudar a sua cabeça, sua mente, dar equilíbrio. Não vai ser o diazepam, o rivotril que vai te dar paz. Não. Quem vai te dar paz é a presença do Espírito Santo. Quem vai te dar segurança é a presença do Espírito Santo. Quem vai te dar alegria é a presença do Espírito Santo. Quem vai te manter de pé é a presença do Espírito Santo. Quem vai te dar ousadia é a presença do Espírito Santo. Quem vai te levar a crer na cura, na abertura de uma porta que está fechada, principalmente agora nessa época de pandemia, é o Espírito Santo de Deus, que vai te ajudar. Dá para você entender isso? Se dá para você entender, se você deseja mostrar para as pessoas que você carrega, que você entregou sua vida para Deus, analisa. Não é analisar o teu irmão, é analisar você. Analisar você. Olhar para você diante do espelho e confrontar esse homem, essa mulher. E dizer, não é esse estilo de vida que eu quero. A questão de Pedro carregar uma faca, uma espada do seu lado, uma espada, uma pequena, uma grande faca, chamada de espada. Lá no Jardim das Oliveiras, naquele mesmo dia, quando Jesus é preso, o que Pedro faz? Pega a espada e corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Meus amados, Jesus, ele é tão tremendo. Quero falar para você, Pedro, ele não mirou na orelha. Ele mirou no pescoço. Mas ele errou. Por isso ele cortou a orelha. Agora, o que eu acho interessante, Jesus havia cansado de ver Malco com uma roupa determinada naquele templo de Jerusalém. Jesus sabia que ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. Só que não pode ter sacerdote com defeito físico. Aí, resumo da história. Jesus pega ali no escuro a orelha, o pedaço da orelha de Malco, que caiu ali entre
a vegetação, as folhas secas. Olha como é os olhos de Jesus. Olha como que Jesus nos ama. O malfeitor foi lá para prendê-lo. E ele pegou a orelha de Malco, colou ela no lugar, porque ele sabia que se Malco tivesse um defeito físico, ele nunca seria aceito para ser sumo sacerdote. Por isso eu quero falar para você hoje, em nome de Jesus, debaixo da unção do Espírito Santo. Amados, muitas pessoas nascem, e na nossa cultura, isso é relevante. Na nossa cultura. Mas é maravilhoso você se preparar para tirar os defeitos espirituais. Os defeitos que os olhos humanos não podem ver, mas que os olhos de Deus vê. Se preparar para tirar as espadas da sua vida. O homem de Deus, a mulher de Deus que crê no Senhor, não usa artifícios e artimanhas para resolver seus problemas. Não usa armas. Não está sempre armado com porrete, faca, revólver para resolver. A nossa arma é a Bíblia. O nosso escudo é Deus. A nossa rocha é Deus. E precisamos de entender isso e colocar isso em nosso coração. Por isso, nesse momento, eu quero pedir a Deus que Deus entre na tua vida. Porque, amados, o único beneficiário de ter uma vida, uma alma, um coração convertido a Deus, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Nós que saímos desse mundo caótico, largamos a bebida, a briga, sabe, a falta de controle financeiro, passamos a ser uma pessoa mais centrada, porque nós influenciamos pessoas. Nosso coração tem que estar limpo para isso. Nosso coração tem que estar disposto para isso. Por isso, nessa tarde agora, quero fazer uma oração com você e pedir a Deus que Deus nos fortaleça. E se você tem dificuldade para mudar algo na sua vida, que você sabe que incomoda você, incomoda quem está do seu lado, os irmãos na igreja, no seu local de trabalho, sabe? Eu queria que você pedisse a Deus hoje: Deus, muda a minha vida. Olha, quero só te contar um pequeno testemunho para a gente poder orar. Numa grande empresa, trabalhava dois rapazes numa mesa, numa banca, separando peças. E um daqueles rapazes ali era incrédulo. E o outro era evangélico. O evangélico estava ali há 3 anos com aquele rapaz, contando piadas imorais, brincadeiras que não agradavam. E aquele rapaz ficava sempre, sabe, ali. Ele não sabia que aquele rapaz era evangélico. E aquele ímpio, vamos dizer assim, detestava as brincadeiras. Quando foi um dia, aquele rapaz ímpio foi convidado para ir num culto, no fim de semana. E ele foi no culto e recebeu Jesus na sua vida, entregou a vida para Jesus. Mas ele chegou na segunda-feira, ele estava tão alegre, que ele chegou perto daquele rapaz na banca e falou com ele, falou: rapaz, eu quero te contar uma coisa. Ele falou: fala. Olha, esse final de semana me aconteceu uma coisa tão maravilhosa. E o rapaz falou: o que foi? Ah, me chamaram para ir num culto. E eu fui. Quando eu estava ouvindo a palavra de Deus, algo quebrou dentro do meu coração. E eu me coloquei de joelho e recebi Jesus como Senhor da minha vida. Rapaz, eu quero apresentar para você esse Jesus que hoje eu conheço. E aí aquele rapaz que era crente falou: ah, mas eu sou crente há 10 anos. Ele falou: ah, como é que é? Há 10 anos eu sou crente, meu amigo. Você não vai falar de Jesus para mim não? Ele falou: peraí, se você é crente há 10 anos, por que você não falou para mim de Jesus antes? Por que as suas brincadeiras são brincadeiras tão ruins? São brincadeiras que não ornam com o crente, com o servo de Deus. Olha, eu entreguei a minha vida para Jesus, não para ser igual a você. Eu quero ser melhor do que você. Não para poder te humilhar, mas para morar no céu um dia.
Eu quero convidar você, falou com o rapaz, eu quero convidar você a reaver os seus conceitos. Porque a partir de hoje, você não vai me ouvir em brincadeiras, você não vai ouvir palavras indecorosas da minha boca. Eu vou pregar o evangelho, eu vou ganhar almas para Cristo, porque eu estou feliz. Amados, é um exemplo que nós deveríamos de pegar e pensar nessa tarde. Tem crente que para ele tudo é normal. Tudo é normal. E nada para nós pode ser normal. Tudo tem que ter uma diferença. Nós somos separados, ungidos, consagrados, separados. Não podemos viver como pessoas comuns, porque não somos comuns. Guarda isso no teu coração. Eu quero fazer uma oração com você, mãe, pai, porque eu sei que a caminhada não é fácil, mas eu sei também que não é impossível. Deus, Ele está contigo. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e eterno Pai, nesta tarde eu quero entregar em tuas mãos cada vida que estiveram, meu Pai, ligados, que estão, Senhor, conectados ainda conosco. Que o Senhor possa dar força a essa pessoa. Que o Espírito Santo possa ajudá-los, Pai. Porque, meu Deus, não tem filosofia. Não é nós, meu Pai, não é a nossa vontade. Não é o nosso querer, meu Pai, mas é o teu querer. Eu peço, Deus, que nesta tarde o Senhor fortaleça esse jovem que passou pelas águas, mas é um levante tão grande dentro da sua casa. Essa pessoa, meu Deus, que está há muitos anos na igreja e começou muito bem, Senhor, mas depois que completou 5 anos, parece que as coisas começaram a acontecer na vida e as coisas foram entrando na sua vida passo a passo, e quando essa pessoa viu, ela estava desviada dentro da igreja. Hoje, meu Deus, não há mais separação, não há mais porquê. Essa pessoa está desmotivada, essa pessoa está paralisada na fé. Eu quero pedir ao Senhor, abençoe rica e poderosamente este homem, esta mulher. Coloca as tuas mãos sobre esta vida, que o Senhor venha fortalecê-los em nome de Jesus, meu Pai, e que eles possam dar muito fruto, meu Deus, e que a ideia, meu Pai, que o Pentecostes, ó Deus, foi o dia que os discípulos saíram pulando, gritando pela rua fora, como se fossem, Senhor, perturbados, meu Pai. Não, eles saíram pregando na língua, meu Pai, dos medos, dos persas que ali estavam, dos árabes, dos cretenses, ó Pai, dos egípcios, ó Deus eterno. Todos que estavam ali, os gregos que estavam ali, ouviram falar da tua graça, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E eu peço, meu Deus, que nesse momento, se o Senhor tem que levantar uma pessoa considerada, meu Pai eterno, analfabeta, meu Pai, se levantar para mandar pregar na China, Senhor, para pregar na Iugoslávia, para pregar nos Estados Unidos, para pregar em qualquer parte desse país. Deus, levanta essa pessoa cheia do Espírito Santo e muda essa situação no nome de Jesus, e que o Senhor dê força, porque a partir de hoje eu profetizo que na tua vida a presença de Jesus, ela é real a partir desse momento, no nome de Jesus. Coloque sua mão na tela do seu celular, do seu notebook. Coloque a mão aí na tela. Isso, coloque a mão. Porque uma unção de poder está passando agora da minha mão para a sua mão. Uma unção de poder está tocando agora na nossa vida, na sua vida. Pode colocar as tuas mãos, porque nesse exato momento a glória de Deus está invadindo a tua vida. Sinta a presença e o revigorar do Espírito Santo sobre a sua vida. E seja fortalecido pelo sangue de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, o pastor Isaías vai ficando por aqui. E teremos o último encontro do dia
às 22h30. Que Deus abençoe muito você. Que Deus abençoe muito a sua família. Todos os seus projetos no nome de Jesus. Uma ótima tarde com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá o seu milagre de acontecer? Ninguém. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.